Boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Leide Mendes, vamos mostrar a vocês notícias que foram destaques durante esta semana. Mudanças na vacinação contra a Covid-19 para adolescentes a partir de 12 anos. O FGTS completou 55 anos e vamos ver como os recursos são utilizados pelo trabalhador. Em nosso giro pelo mundo, uma viagem histórica e inédita ao espaço, feita por pessoas que não são astronautas profissionais. E de volta ao Brasil, vamos ver os queijos mineiros que conquistaram títulos internacionais. Quer saber mais? Então continue com a gente! Começamos esta edição falando sobre o anúncio das mudanças no programa Casa Verde e Amarela. As alterações são para facilitar o acesso das famílias às moradias e atender demandas do setor imobiliário. Veja só como ficou. Entre as mudanças anunciadas estão a ampliação do teto do valor dos imóveis enquadrados em habitação popular. O aumento varia de acordo com a região e o tamanho da população. Também foi anunciado o aumento do número de famílias contempladas com juros menores. Antes, famílias do grupo 1 do programa, com renda de até R$ 2.000 por mês, poderiam pagar mais ou menos juros, de acordo com o valor do imóvel financiado. Agora, todos os enquadrados no grupo 1 vão pagar a menor taxa, 4,25% para os moradores das regiões Norte e Nordeste e 4,5% para os das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Outra novidade é a redução temporária das taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 e R$ 7.000. As taxas para esse grupo foram reduzidas em 0,5 ponto percentual, passando de 8,16% para 7,66%. Essa medida vale até o final do ano que vem. O FGTS completou 55 anos nesta semana. O fundo representou uma mudança significativa no mercado de trabalho do país. Ao longo do tempo, o FGTS ganhou novas funções, entre elas uma das mais populares, realizar o sonho da casa própria. Ao longo desses 55 anos de existência, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passou por uma série de mudanças. Além dos trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, outras categorias foram incluídas no grupo de beneficiários do FGTS, como os trabalhadores domésticos e os atletas profissionais. Em maio de 1990, a Caixa Econômica Federal assumiu a administração do FGTS. Nesses 30 anos, segundo a instituição, foram financiados cerca de 7 milhões de unidades habitacionais e gerados mais de 23 milhões de novos empregos. E o fundo tem hoje um conjunto de ativos que somam cerca de 536 bilhões de reais. Essas obras de saneamento e infraestrutura são viabilizadas graças aos empréstimos concedidos pelo FGTS também. Então tem um mundo aqui por trás do FGTS, talvez que os trabalhadores não conheçam, que é importante de conhecer, que talvez o FGTS esteja mais próximo dos trabalhadores da sociedade brasileira do que as pessoas imaginam. No coração de São Paulo, um cantinho preferido do Flávio. A kitnet de 30 metros quadrados, bem no centro da capital paulista, comprada em 2014 e quitada com o saldo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia eu usei a partir do ano seguinte para fazer a amortização por tempo, né? E a cada 2 anos eu repeti esse processo, o que me ajudou a quitar de forma mais rápida. Foi fundamental porque cerca de 20% do valor do imóvel foi amortizado com este fundo de garantia. Conquistar a casa própria é o sonho de quase todo brasileiro. Em plena expansão, o mercado imobiliário cresceu 26% no ano passado e deve expandir 10% a mais este ano. Segundo o levantamento do setor, o índice de intenção de compra do brasileiro, seja qual for o padrão do imóvel, está em alta, quase 30%. Isso significa que mais de 14 milhões de famílias pretendem comprar um imóvel nos próximos 2 anos. Imagina se não tivesse FGTS. Ninguém ia produzir unidades habitacionais para atendimento de famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm capacidade de pagamento nas condições de mercado. Foi o caso do Alan,
que aos 27 anos comprou um apartamento de 2 quartos por R$ 189 mil na zona leste de São Paulo. Foi fundamental e até mesmo na questão do abatimento de parcelas. Então eu fiz todo o cálculo para conseguir diminuir o tempo de financiamento também. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde suspendeu a recomendação para a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes sem comorbidade. Veja essa e outras notícias no Momento Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que a ocorrência de eventos adversos de grau leve levaram a pasta a suspender a vacinação entre 12 e 17 anos. Além disso, alguns estados e prefeituras teriam aplicado vacinas diferentes da Pfizer, a única autorizada para a faixa etária. Queiroga afirmou ainda que a suspensão não tem relação com a falta de imunizantes no país e que os adolescentes com comorbidades, deficiências permanentes e privados de liberdade devem completar o esquema vacinal recebendo a segunda dose. O Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidade. A Anvisa emitiu comunicado em que afirma não ver razão para mudar as condições aprovadas pelo órgão para a vacina da Pfizer. A agência informa ainda que investiga o caso do adolescente paulista morto após ser vacinado com uma dose do imunizante e que ainda não há uma relação de causa encontrada entre a morte e a aplicação da vacina. Um novo lote de imunizantes foi enviado para todos os estados nesta semana. As vacinas saíram do aeroporto de Guarulhos. Com o envio de 1.200.000 doses do imunizante da Pfizer, o Ministério da Saúde afirma que a primeira dose está garantida para todos os brasileiros adultos. No total, 265 milhões de vacinas já foram distribuídas. Assim como já tinha acontecido com a vacinação da AstraZeneca, o Ministério antecipou a aplicação da segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas. A Pfizer também está sendo aplicada como dose de reforço para idosos acima dos 70 anos e que se vacinaram há mais de 6 meses. E o avanço da vacinação fez com que muita gente voltasse a viajar. Os números ainda estão longe do período pré-pandemia, mas as viagens deste ano já superam as de 2020. Com a adesão em massa da vacinação contra a Covid no país, os planos de viajar no final do ano voltaram a fazer parte da rotina da classe média. A Associação das Operadoras de Turismo diz que as vendas de viagens nacionais estão crescendo 20% por mês desde maio e projeta um fim de ano ainda mais movimentado, o que é confirmado pelas companhias aéreas. A associação que representa o grupo estima que o final do ano vai ter 90% das rotas de antes da pandemia. No primeiro semestre deste ano, 24 milhões e 100 mil passageiros viajaram de avião, contra 23 milhões e 700 mil no mesmo período do ano passado. O número de viajantes pré-pandemia no período foi de 38 milhões e 400 mil. Embora o ritmo seja de retomada, é preciso atenção. Como ainda estamos em pandemia, é possível que as empresas aéreas façam mudanças de horários e cancelamentos de voos. Por isso, o Ministério do Turismo, a ANAC e a UNB lançaram uma cartilha com orientações. Para o turismo internacional, por exemplo, a atenção deve ser outra. No momento, cerca de 100 países estão com fronteiras abertas para o Brasil. Esta especialista alerta para os cuidados para quem vai viajar para fora. Como essas informações se atualizam todos os dias, é importante que você esteja acompanhando em sites como Ministério da Saúde, OMS e Relações Exteriores. Ali você obtém informações sobre países que estão aceitando, os que não estão aceitando, e fique se atualizando a respeito das notícias daquele país. Ainda falando sobre os impactos da pandemia, esse período deixou muita gente mais tempo em casa. As aulas online viraram regra e não mais exceção por um bom tempo. Navegar na internet, interagir pelas redes sociais e se divertir com jogos online também tiveram alta, assim como a preocupação com a segurança digital de crianças e adolescentes. Veja na reportagem. Com as aulas online, o tempo que Beatriz passa na frente de telas aumentou muito na pandemia. Além de estudar, ela gosta de bater papo, jogar e até fazer sapateado. Eu ouvia música, dançava bastante e aprendia coreografias. Fernanda, que é mãe da Beatriz, conta que no início toda a interação de sua filha com os amigos era feita por WhatsApp ou por jogos online.
O sinal de alerta foi quando ela se deu conta que a menina passava o celular para todo mundo que pedia e estava em grupos com pessoas estranhas. Eu tomei um susto, porque eu tinha falado para ela que ela não podia dar o celular dela, mas ela falou que era amiga dela do aplicativo. Eu falei, não, minha filha, não é sua amiga, você não conhece pessoalmente. Amigo é quem a gente conhece pessoalmente, é quem a mamãe conhece, pai é mãe, e não esses amigos de internet. Com a educação remota, cresceu a preocupação com segurança digital de crianças e adolescentes. Os pais lidam desde cedo com os perigos da rede, como golpes, notícias falsas e cyberbullying. Cabe ainda esse olhar de aonde o meu filho está buscando informações, essas informações são seguras, essas informações são coerentes, tem informações falsas no meio, ele está usando sites que são seguros, né, que tem aquele cadeadinho ou que são notadamente reconhecidos. Então, tendo esses pequenos cuidados, dá para trabalhar o principal da segurança em relação aos filhos. E uma parceria firmada nesta semana entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE deve ampliar a conexão pelo país. O acordo prevê a instalação de mais de 1.000 pontos de internet banda larga via satélite. Distantes dos centros urbanos, para se chegar até muitas comunidades brasileiras, são necessárias horas e horas de barco. Nessas regiões, serviços importantes de acesso à comunicação, como a internet, pareciam impossíveis de se tornar realidade. O programa Wi-Fi Brasil do governo federal veio para levar banda larga para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço de internet. Com o projeto, pontos de acesso começaram a ser instalados em instituições públicas, como escolas, bibliotecas e também praças. O Wi-Fi Brasil já instalou mais de 14.000 pontos de internet no país, em 3.000 municípios brasileiros, 11.000 pontos só nas regiões Norte e Nordeste. O programa já beneficiou mais de 10.000 escolas e quase 500 aldeias indígenas. E mais 1.000 pontos pelo programa Wi-Fi Brasil serão instalados em todo o país. É o que prevê uma parceria firmada nesta terça-feira entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE. A gente tem tudo para sair desse gap digital que nós temos e daqui a um ano fazer aqui um novo balanço, que a gente não terá mais nenhuma escola no Brasil sem internet, que a gente não terá mais nenhum posto de saúde sem internet, que a gente não terá mais nenhuma área de fronteira importante sem internet. E a gente está fazendo aqui um acordo de cooperação técnica que tem sido muito importante para nós. Agora, as notícias internacionais. Vamos ver uma viagem histórica e inédita. Foi a primeira vez que um voo espacial decolou com pessoas que não são astronautas profissionais. Veja em nosso Giro pelo Mundo. Os 4 passageiros partiram na quinta-feira de uma base do Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Eles viajaram em uma cápsula acoplada a um foguete da SpaceX. Na missão inédita estão o comandante e patrocinador do voo, o bilionário Jared Isaacman, a médica Hayley Arsenault, o veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, Chris Semborski, e a geologista Sian Proctor. A viagem de 3 dias dá voltas ao redor da Terra. Enquanto isso, eles pesquisam formas de melhorar a saúde humana, tanto na Terra quanto em viagens espaciais de longa duração. 3 astronautas chineses retornaram à Terra na sexta-feira, depois de uma missão histórica para a China. A viagem durou 90 dias, foi a mais longa até hoje para o programa espacial da Gigante Oriental. Essa foi a terceira missão das mais de 10 necessárias para a construção da primeira estação espacial permanente da China no espaço. No Afeganistão, essa semana completou 1 mês do governo do Talibã. Apesar da desconfiança internacional, a segurança é o maior trunfo do grupo entre a população. Mas falta emprego no país e as mulheres não são vistas nas ruas. O Talibã afirmou que vai permitir que elas estudem na universidade, mas separadas dos homens. Nada de turmas mistas. As universidades temem não terem recursos para essa separação. Um novo pacto entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália está sendo visto pela comunidade internacional como uma resposta ao crescimento da China na região do Pacífico. O objetivo da aliança AUKUS é fortalecer as capacidades navais na região e, por isso, vai contar até mesmo com um submarino de propulsão nuclear. Mas os líderes já se apressaram para explicar que os submarinos não serão dotados de armas nucleares, apenas serão propulsionados por reatores.
Portugal já vacinou completamente 80% da população contra a Covid-19. Quase todos os adultos, além de metade dos jovens entre 12 e 17 anos, foram imunizados. O país lidera, junto com os Emirados Árabes, a lista de nações mais vacinadas do mundo. Com os números animadores, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em Portugal desde segunda-feira, depois de 318 dias de obrigatoriedade. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver. Queijos brasileiros ganham títulos internacionais. Não saia daí, voltamos já. A seca provocou a criação de uma nova bandeira tarifária, chamada de escassez hídrica. Essa cobrança, maior que aquela que já vinha sido feita pela Bandeira Vermelha 2, é para pagar os custos das usinas termoelétricas e da importação de energia de países vizinhos. A falta de chuva que atinge o centro-sul do país prejudica a geração de energia e também o abastecimento de água. A falta d'água é uma constante nessa comunidade na zona oeste de São Paulo. Os moradores mostram as torneiras secas e reclamam que isso acontece praticamente todas as noites. A roupa, se você não acordar cedo, não conseguir correr atrás, que nem na máquina a água chega porque é fraca. Tem que desligar a mangueira para estar enchendo a máquina. Nos bairros mais periféricos de São Paulo é mais comum sofrer com a falta de água. Situação que piora quando o fornecimento é afetado por uma seca, como aconteceu em 2014. Em São Paulo, todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com níveis abaixo dos de 2013, ano anterior à crise hídrica. Aqui no Cantareira, o estado já é de alerta. Hoje, o sistema opera com 36% da capacidade. Nessa mesma época, em 2013, era quase 50%. De acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, 15 estados registraram piora na estiagem em julho. A situação mais grave ocorre no noroeste de São Paulo, estado que tem 40% do território em situação de seca extrema. Um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta para chuvas cada vez mais abaixo da média. É como se no período de uma década, toda a chuva de um ano inteiro desaparecesse. É mudança climática, mas tem muitos outros fatores, desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, a gente já acabou com as florestas. Pela primeira vez na história, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para a bacia do Rio Paraná. É o pior cenário em 90 anos de monitoramento dos rios. Existem medidas emergenciais que podem ser adotadas para evitar que falte água e luz. Mas a atenção com o meio ambiente e o planejamento de longo prazo são fundamentais para evitar novas crises. E o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, esteve em audiência na Câmara dos Deputados e ouviu questionamento dos parlamentares, principalmente sobre o aumento no preço dos combustíveis e sobre a situação das usinas termoelétricas no país. Com a crise nos reservatórios de água, deputados cobraram um posicionamento sobre as termoelétricas. As movidas a gás natural fornecem 8% do total da energia do país, sendo 3% com capacidade instalada da Petrobras. Segundo Silva e Luna, a empresa triplicou a entrega de gás nos últimos 12 meses. Fez a ampliação da capacidade do terminal de Ginelli do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navios de gás, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. Os deputados também questionaram o preço alto da gasolina, que passa de R$ 7,00 o litro em algumas cidades. O presidente da Petrobras disse que cerca de R$ 2,00 desse valor são cobrados pela empresa. O recurso é utilizado para investimentos, além de pagamento de juros de dívidas e custos da mistura com etanol. Segundo Luna e Silva, os impostos, como o ICMS, provocam um efeito cascata e impactam toda a cadeia. Nós sabemos que isso aí é uma série de incidências de impostos, mas não tem a ver com o custo da produção da Petrobras. Ela não passa a volatilidade
momentânea dos preços internacionais de petróleo. Estudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural. Aquilo que é estrutural, a Petrobras absorve, verifica esses movimentos que acontecem. O relatório final da CPI da pandemia no Senado Federal deve ser votado até o dia 29 deste mês. Essa foi uma semana de depoimentos na comissão. Vamos ver na reportagem. Na quarta-feira, a CPI ouviu o advogado e empresário Marconi Faria. O depoimento dele durou 6 horas. Marconi é suspeito de atuar como lobista da empresa Precisa Medicamentos na licitação para a compra de testes rápidos da Covid-19. A empresa foi alvo da operação Falso Negativo porque teria sido beneficiada ilegalmente no processo de aquisição dos testes, que acabou sendo cancelado pelo Ministério da Saúde. A CPI, ele negou as acusações. Ao final da reunião, Marconi Faria passou da condição de testemunha para investigado pela CPI. Quem depois, na terça, foi o empresário e advogado Marcos Tolentino, que compareceu à comissão, mas garantiu na justiça o direito de ficar em silêncio diante de questões que pudessem incriminá-lo. Tolentino negou ser sócio da empresa que teria oferecido uma carta-fiança como garantia no contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a aquisição da Covaxin, a vacina indiana que acabou não tendo a compra realizada pelo governo. Ele também negou ligação com as empresas acionistas da Fibbank, a MB Iguaçu e a Pico Juazeiro. Mas, para o relator, senador Renan Calheiros, Tolentino seria o proprietário de todas elas. Na quinta, a CPI da Covid ouviria Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior. Mas o convocado não compareceu e o depoimento acabou remarcado para a próxima quarta. Os senadores querem ouvir Batista Júnior por causa de denúncias de que médicos conveniados ao plano de saúde Prevent Senior teriam sido pressionados pelo diretor executivo a prescrever remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Voltamos a falar sobre a síndrome de RAF, mais conhecida como a doença da urina preta. Pelo menos 4 estados do país têm suspeitas de casos da doença. 3 semanas atrás, nossos telejornais mostraram os 2 primeiros registros da doença no Ceará. Vamos ver agora como está a situação por lá. Os 9 casos já estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. A síndrome de RAF causa necrose nas fibras musculares e pode atingir órgãos como rins e fígado. Esta é uma doença transmissível alimentar. A contaminação está ligada à ingestão de peixes e pescados. Aqui no Ceará, a espécie em comum com os casos notificados é a arabaiana. Importante nesse momento as pessoas estarem atentas às condições de armazenamento dos peixes. Os crustáceos, os peixes, devem estar acondicionados sobre refrigeração entre menos 2 graus e 8 graus. Acima disso fica um pouco prejudicado e abaixo disso também não é muito bom porque aí a gente perde um pouco dos nutrientes do pescado. O armazenamento é só uma possibilidade de contaminação pela síndrome de RAF, mas acredita-se também que esse problema pode ser muito maior, esteja no ecossistema marítimo. Enquanto ainda não há respostas muito concretas, o que se pede é que as pessoas tenham cautela na hora de consumir peixes e crustáceos, comprar sempre de lugares confiáveis e hidratação. Esse é o melhor tratamento para a doença da urina preta. Como nossa alimentação aqui no Ceará é rica em peixes e crustáceos, que inclusive são ricos em diversos nutrientes e vitaminas, a recomendação é tomar mais cuidados. Afinal, diferente das bactérias e vírus, as toxinas não são eliminadas no cozimento dos alimentos. Na França, uma espécie de Copa do Mundo do Queijo premiou 57 produtores brasileiros, a maioria, claro, de Minas Gerais. 40 das 57 medalhas brasileiras foram mineiras e o Brasil, de forma geral, terminou a competição na 2ª posição. Só os donos da casa ficaram com mais prêmios. E olha que o concurso reuniu mais de 900 queijos de 46 países. A reportagem é da Rede Minas, afiliada da TV Brasil. O concurso internacional é considerado a mais importante premiação do mundo do queijo. No total, 952 produtos foram inscritos. É muito importante isso para a gente, que somos produtores. Então, eu achei muito legal. A gente está aprendendo a conhecer o mundo do queijo.
Das 57 medalhas conquistadas pelo Brasil, 40 são de produtores mineiros de diferentes regiões do estado. Dos 5 produtores que faturaram a categoria Super Ouro, a mais cobiçada e a mais rara, 4 são de Minas Gerais. Além dos medalhistas Super Ouro, os queijeiros brasileiros conquistaram 11 medalhas na categoria Ouro, 24 medalhas de prata e outras 16 de bronze. Nosso objetivo é valorizar a vida desses pequenos produtores que muitas vezes não têm outro recurso senão vender o leite para o laticínio, né, a um preço bem barato. E a gente está muito feliz com o resultado desse trabalho, porque esses queijos foram super bem avaliados. Foi para nós um conforto muito grande que a gente está no caminho certo de dar esse saber fazer para que eles possam valorizar mais o seu produto. E a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, tem 3 indicações ao prêmio Mais Admirados da Imprensa Esportiva. A premiação é promovida pelos jornalistas e CIA e pelo Portal dos Jornalistas. Veja aí quem está nessa disputa. A EBC está na final do prêmio Mais Admirados da Imprensa Esportiva. Os jornalistas Igor Santos e Marcelo Brandão foram indicados na categoria Regional Centro-Oeste. O programa No Mundo da Bola está na disputa como programa de TV aberta. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Lembre-se que os nossos telejornais podem ser acompanhados pelas redes sociais. O canal do YouTube você vê aí na tela, youtube.com/TV Brasil. Você fica agora com imagens da Mostra de Artes Meu Povo, em cartaz no Palácio Rio Branco, em Manaus, que abriu a programação de aniversário da capital amazonense. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo sábado, 9h30 da noite. Tchau!